O Senhor esteja convosco. Ele Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante, para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, Jesus manifesta que o povo pedia a ele um sinal. E Jesus sentia que aquela geração que lhe solicitava um sinal era uma geração má, marcada pela concupiscência, pelo pecado, mas antes de tudo, pela dureza dos seus corações. E Jesus então continua: nenhum sinal lhe será dado a não ser o de Jonas. Na primeira leitura acabamos de ouvir justamente a história de Jonas frente aos ninivitas. E assim como Jonas passou 3 dias no ventre da baleia, assim também diz Jesus, o sinal que lhes serão dado é que o Filho do Homem, Jesus Cristo, Ele mesmo, também passaria no ventre da terra 3 dias. E nós somos testemunhas pela fé de que nosso Senhor então fez a experiência da morte. Mas a sua experiência da morte foi vencida na força da ressurreição. No início desta celebração, o comentário inicial nos falava um pouco de qual é a tônica da reflexão para esta noite. Os corações que são duros necessitarão sempre de um sinal visível, palpável. Assim também, em algum momento da nossa vida, nós esperamos um sinal de Deus, que às vezes traduzimos por outra expressão, uma resposta de Deus para a nossa vida. Frente aos nossos obstáculos, às nossas dificuldades, às vezes clamamos um sinal do céu, de maneira concreta, para tomar esta ou aquela decisão, irmos por este ou para aquele caminho, queremos contar com o sinal da presença de Deus. Até aqui não existe mal nenhum nisto. Nos fazemos lembrar da passagem de Tomé, que precisou tocar do lado aberto de nosso Senhor para fazer crer que ele havia ressuscitado. O problema não é desejar sinais. O problema é parar na fantasia.
no extraordinário, desejando que a nossa vida seja pautada pelo extraordinário. E quantas vezes eu ouvi na vida desta paróquia, neste pouco tempo que estou aqui, esta expressão: viver o extraordinário de Deus. Tudo isso é profundo. Em Deus tudo é extraordinário. Em Deus tudo é grandioso. Tudo é completo. Agora, existe um requisito que vai nos assegurar a salvação eterna, que pouco falamos. Chama-se santa perseverança, ou a perseverança final. Caminhar com Jesus, independente de sinais. Amar a nosso Senhor, independente se aquilo que eu desejo aconteça ou não, se a resposta que eu busco vem ou não, do jeito que eu quero ou não. Como outrora já ouvi do nosso querido pároco, Dom Tiago, também é preciso transformar aquilo que é ordinário, cotidiano, corriqueiro, em extraordinário. Todos os sinais da graça e da presença redentora de Deus na nossa vida já estão diante dos nossos olhos. O que muda não é o extraordinário ou o ordinário. O que muda é a nossa capacidade de abrir o coração para enxergar e perceber a grandeza do amor de Deus por nós, do cotidiano da nossa vida, do dia a dia, sem desejar fomentar experiências místicas, extraordinárias todos os dias. É como um pai e uma mãe de família que precisa levantar cedo para ir trabalhar todos os dias. E nem sempre pode oferecer ao filho uma comida especial, uma roupa nova, um brinquedo novo. Mas mesmo assim ele não deixa de cumprir a sua missão de todos os dias acordar e ir à luta. O extraordinário acontece neste ir à luta, e não naquilo de grande ou precioso que o pai ou a mãe possa oferecer ao filho. E quando nós crescemos, chegamos à idade da maturidade, é que nós passamos a enxergar que na sutileza do amor do pai e da mãe, no esforço, no labor, no trabalho, mesmo quando eles não puderam nos dar aquilo que nós queríamos, ali estava o extraordinário. Então passamos a entender que tudo em Deus é extraordinário, que tudo é um sinal da sua providência e da sua bondade no nosso meio. Tudo absolutamente. Principalmente o dom precioso da nossa vida. O Evangelho de hoje nos convida a isto. Olhar para as coisas singelas da vida. Arrancar da alma, do coração, da mente, o espírito de murmuração. Aquele espírito que nos faz insatisfeitos constantemente. Que nos faz desejar sempre mais. Que nos faz pensar que é a vida do outro que é melhor, que é a situação do outro que está boa, que é o marido do outro que presta. O Evangelho de hoje nos convida a olhar para a singeleza da nossa própria existência e perceber que os sinais, o grande sinal, já nos foi dado e que nós todos precisamos nos despertar para enxergá-lo. E isso também passa pela nossa experiência eclesial, ou seja, da vida de fé da igreja. Não podemos ficar presos ao extraordinário, a milagres, a sinais, a eventos grandiosos. Repito, a perseverança final me faz estar com Jesus, seja em qual for a ocasião.
Vamos pensar, por exemplo, na Santa Missa, o sacrifício de Jesus Cristo. Tem gente que pensa que se a missa não for cheia de música, cheia de louvor, cheia de adoração, em outras palavras, com poder, com fogo, parece que aquilo não tocou. E o sinal já foi dado e é dado todos os dias aqui neste altar. Toda vez que o sacerdote sobe aqui, por mais simples que ele seja, a graça do sacrifício eucarístico acontece. Percebe? O sinal está diante dos nossos olhos, todos os dias. Então não precisamos ficar pedindo a Deus que faça este ou aquele milagre, que envie este ou aquele sinal. A gente precisa pedir uma única coisa: que o nosso coração esteja aberto para viver a fé. Para viver a fé cotidiana, para viver o ordinário da vida com fidelidade a nosso Senhor, com fidelidade a Ele. Peço licença para as palavras que vou dizer. Hoje nós celebramos neste altar a ação de graças por excelência, 1 ano do serviço pastoral de nosso irmão Dom Tiago, como pároco desta paróquia de São Bento. Talvez os senhores não possam sequer imaginar qual é o fardo que um sacerdote carrega nas costas. O peso da administração rouba de nós até a nossa saúde física, mental. Muitas vezes, o sacerdote enfrenta problemas, dificuldades, resistências, que os fiéis nem imaginam. Eu fico pensando aqui, e eu sou novo aqui, e quando houve aquelas mudanças que os senhores sabem muito mais do que eu, em momentos tão difíceis e tristes na vida desta igreja paroquial, quis a providência divina colocar à frente deste povo e desta igreja o nosso irmão Dom Tiago. Não sabemos se ele queria isto, se ele estava preparado para isto, se ele foi preparado para isto. Sabemos que ele abriu o seu coração e foi fazer o que a igreja lhe pedia, com humildade. E eu sei pelos poucos relatos que ouço, que a vida desta paróquia se transformou da água para o vinho. É claro que nunca um pároco, um sacerdote vai agradar todo mundo. Isto é humanamente impossível. É claro que existem pessoas que caminham com o padre enquanto o padre faz as suas vontades, do jeito que as pessoas querem, do jeito que aquela pastoral quer, que aquele movimento quer, que aquela pessoa que não entendeu o que é ser igreja quer. Enquanto o sacerdote faz isso, todos estão do seu lado. Mas depois que ele precisa fazer mudanças, tomar decisões, para o bem maior do todo, do macro, da vida da comunidade, alguns viram as costas. Aí aquela figura que era então admirada passa a ser detestada, passa a ser odiada e muitas vezes até perseguida. Eu fico pensando, desculpem este desabafo do coração, o que seria desta igreja paroquial se ele não tivesse aceitado o serviço penoso e fadigoso de ser pároco? Aonde estaria, ou o que estaria vivendo esta igreja paroquial neste momento?
Digo isso porque eu sei que aqui existe uma multidão incalculável que o admira, que o ama, que o respeita. Mas sei também que tem uma meia dúzia, como na nossa vida, de todo mundo, que sempre está insatisfeito, que sempre está tecendo críticas, que sempre está inconformado. Certa vez, juntaram-se um pequeno grupo de paroquianos de uma paróquia lá na China e foram até o bispo reclamar do padre. Chegando lá, disseram assim: a gente não aguenta mais o pároco. Ele está desse jeito, está desse jeito, está desse jeito. O bispo ouviu com muito carinho todos e no final ele disse: eu tenho uma solução para esse problema. Envie os filhos de vocês para o seminário. Aí nós teremos, quem sabe, bons padres, do jeito que vocês desejam, do jeito que vocês esperam. Estou dizendo isto como padre, para dizer que a comunidade precisa apoiar o seu padre. Precisa caminhar junto. Eu sei que vocês fazem isso. E esta noite eu quero render graças a Deus neste altar aqui, pela vida deste nosso irmão Dom Tiago. Pedir a Deus que o sustente na sua graça, que não o deixe desanimar frente aos obstáculos, às perseguições, que a gente sabe que tem. Que o sustente na sua graça para continuar a levar adiante a vida desta comunidade. Ele não está sozinho. Ele conta com a sua comunidade religiosa. Conta com o carinho de tantos de vocês, que hoje também nesta Eucaristia pode levar a Deus uma prece de agradecimento por todo o seu sacrifício, por toda a sua entrega, por toda a sua doação pela vida desta igreja paroquial e pela comunidade monástica, o mosteiro. Então, eu me uno ao coração de cada um de vocês e de tantos quantos não estão aqui hoje, mas que o amam, que o respeitam, que o valorizam e reconhecem o seu valor como sacerdote, como pessoa, que sabe olhar para ele como um ser humano e entender que todo ser humano tem as suas limitações, tem as suas fragilidades. Mas eu digo a vocês, o sacerdote precisa do carinho da comunidade, precisa do apoio, porque a cruz é muito pesada, muito pesada. Mas hoje não é um dia de tristeza, não. É um dia de alegria profunda. Um ano se passou de tantas transformações na vida desta igreja, de tanta beleza, de tantas boas iniciativas. Uma comunidade tão viva, tão expressiva, tão numerosa, só pode ser sinal da bondade e da graça de Deus. Então podemos dizer a Deus hoje: muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor, pela vida do nosso irmão, pela vida do nosso pároco. Amém.